A taxa de desemprego no país voltou a subir no trimestre encerrado em agosto e chegou a 8,7%. Todos nós temos saudade daqueles 5, 6% de taxa de desemprego, a economia crescendo, as classes populares, que foi uma grande revolução no país, ascendendo à condição de classe média, mas infelizmente isso parece que ficou para trás. O índice é 0,6 ponto percentual superior à do trimestre terminado em maio, ou seja, só está subindo. Esta foi a maior taxa de desocupação da série histórica iniciada em 2012. Comparativamente aos 6,9% registrados no mesmo trimestre do ano anterior, a alta chegou a 1,8 ponto percentual. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, a população desocupada cresceu 7,9%, atingindo 8.800.000 pessoas, ou mais de 647 mil pessoas desocupadas em relação ao trimestre de março a maio, quando a alta chegou a 29,6%. No trimestre encerrado em agosto, a população ocupada somava 92.100.000 pessoas, ficando estável em ambas as comparações. Os dados indicam ainda que o número de empregados com carteira assinada recuou 1,2% em relação ao trimestre de março a maio e caiu 3% na comparação com o igual trimestre de 2014. O percentual de famílias endividadas no Brasil chegou a 62,1% em outubro deste ano. O percentual é maior quando comparado com o mesmo mês em 2014, que foi de 60,2%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A proporção de famílias inadimplentes, ou seja, que estão com contas ou dívidas em atraso, chegou a 23,1%, o mesmo percentual de setembro, mas superior aos 17,8% de outubro do ano passado. Já o percentual de famílias que não terão condições de pagar as dívidas ficou em 8,5% em outubro deste ano, abaixo dos 8,6% do mês anterior, mas acima dos 5,4% de outubro de 2014. A participação das dívidas com cartão de crédito no total de dívidas subiu de 74,7% em outubro do ano passado para 78,5% no mesmo mês deste ano. A alta do dólar está pressionando mais um índice de inflação. Desta vez é o IGP-M. Ele é usado por dono de imóveis para corrigir contratos de aluguel, mas em tempos de crise, quem quiser repassar toda a alta corre o risco de perder o inquilino. Novos ou usados, estão sobrando imóveis nas imobiliárias. O valor dos aluguéis costuma ser reajustado de acordo com o IGP-M, o Índice Geral de Preços do Mercado. Esse índice subiu quase 1% em setembro. A variação acumulada desde janeiro deste ano é de 6,34%. Nos últimos 12 meses, o IGP-M registrou uma alta de 8,35%. Com tantos apartamentos disponíveis, subir o aluguel pode ser arriscado. Os proprietários que aplicarem o índice podem continuar com o imóvel vazio. Na semana passada, o advogado Queino Pereira, que é especializado na área imobiliária, esteve conosco para falar sobre uso capião familiar. Hoje ele retorna para falar das outras formas de aplicação do uso capião. Como é que vai? Tudo bem, Queino? Tudo bem, 100%. Tudo bem com você? Ótimo. Eu não falei ali, é bom colocar isso, que você é da OAB de Minas Gerais, né? Que é da Comissão Imobiliária
Da OAB, Da OAB, né? correto. Você não fala só enquanto especialista, mas também fala pela OAB, que é a entidade máxima do direito, né? No país e em Minas país. Gerais, naturalmente, né? E com muita credibilidade, né? Porque Credibilidade. uma pesquisa da Folha de São Paulo, né, Datafolha, colocando que a OAB, em termos de entidade, é a de maior credibilidade no Brasil. É semelhante à Polícia Federal e ao Exército. Então é interessante que a entidade ela realmente tem muita força e em função da seriedade que ela se pauta em vários assuntos. Então, de entidade da sociedade civil é que tem mais credibilidade. Porque tanto o Exército, né, quanto a Polícia Federal são entes públicos, né? Entes públicos. Mas, Kênio, o uso campeão. A gente falava semana passada do uso campeão familiar. Agora nós vamos falar no geral, que o uso campeão é um instituto muito complexo e polêmico. Correto. E você sabe, e eu quero que você até explique com mais detalhes, que ele pode até beneficiar o invasor, o malfeitor, né, no caso, é uma coisa o que comete um crime. Porque a pessoa, de repente, tem um terreno, uma casa, um galpão, está a casa lá vazia, e vem a pessoa, arromba a porta, o teu muro, quebra o muro do terreno, né, e passa a construir ali. Cabe ao proprietário do imóvel revidar essa invasão. É interessante no Código Civil, tem um artigo bem, um artigo bem interessante que permite até o desforço, o uso da força para revidar a invasão. Então, o artigo permite que a pessoa reaja à força. A força mesmo? Só que pode ser na paulada e na bala? Na pancada, pode. Só que não pode ser em excesso. Né? Tem que ser não é só na paulada, não é na bala. É na bala que é complicado, mas o ponto básico é que o desforço é possível, é um ato protegido por lei para repelir a invasão injusta. Só que esse ato tem que ser de imediato. Então, logo que acontecer a invasão, repudiar o invasor. Agora, um dado Agora, se o invasor ficar lá calmamente, ficar durante muitos anos, ele acaba tomando posse. Ele toma posse, tem um detalhe. Cada pessoa, né, que tem uma propriedade, tem que zelar por ela. Se a pessoa ficar inerte em função de uma invasão, se passar de um ano e um dia, ele entra com a ação para reintegrar na posse, o juiz não dá liminar se passar de um ano e um dia. Então é necessário que o proprietário vigie a sua propriedade. Se ocorrer invasão, que entre com a ação com prazo mínimo, máximo, com rapidez, colocar dessa forma. Com menos de um ano e um dia, para conseguir eliminar, para que o juiz determine a saída do invasor. E se por acaso passar de um ano e um dia, vai ter que esperar até a sentença, que pode demorar um ano, 2 anos, e logicamente que o invasor irá estar usufruindo do imóvel. E caso o proprietário não faça nada, Barroso, passando 10 anos, o invasor morando na casa, ele passa a ser proprietário. Então ele passa a ter direito a uso capião, que é obter o título em juízo, passando a ser proprietário do imóvel. Então, o uso capião acontece em 15 anos, em geral, mas se esse imóvel invadido, ocupado, servir como moradia da pessoa ou para trabalhar naquele imóvel, esses 15 anos são reduzidos para 10 anos. E com 10 anos, é possível o invasor ou ocupante clandestino entrar com a ação contra o proprietário que figura no cartório de registro de imóveis, e passa a ser proprietário com a sentença concedida pelo Poder Judiciário. E um fato interessante, Barroso, praticamente 80% das ações são propostas, são julgadas procedência, a pessoa ganha a ação. Então, há uma grande inércia dos proprietários a permitir a perda da propriedade por total desinteresse. Olha, aquele teórico do anarquismo, Bakunin, dizia assim que toda propriedade é um roubo. No caso aí da legislação do uso capião, parece até que confirma o que ele fala, né? Porque se o sujeito é dono de um terreno, se o sujeito invade e ele consegue tomar posse, fica parecendo que o proprietário original não é dono, né? É um fato interessante, até que causa uma certa reflexão. Na realidade, o uso capião, o que seria isso? É a perda da propriedade pela prescrição, ou seja, a pessoa perde o direito de retomar a propriedade porque passou mais de 10 ou 15 anos. E tem o uso capião de 5 anos também. Tem o uso capião de acordo com o Estatuto da Cidade, que é de 2001 para cá, que prevê, olha só, o uso capião é apenas 5 anos. Então, caso a pessoa ocupe um imóvel que até 200, urbano, até 250 metros quadrados,
de forma ininterrupta durante 5 anos, sem qualquer resistência do proprietário do imóvel. Passados 5 anos, aquele ocupante, se não possui nenhum outro imóvel, uso capião especial. Aí ele passa a ser proprietário. Então, imagina o seguinte, imagina um apartamento de 4 quartos, tem em geral 150 metros quadrados, 200 metros quadrados. Então, um apartamento de 4 quartos, o proprietário, se deixar alguém ocupar esse apartamento e não fazer um contrato barroso de locação, contrato de comodato, que caracteriza o empréstimo, se ele deixar aquele ocupante usar o imóvel como se fosse proprietário, sem qualquer satisfação, aquele ocupante pagando condomínio, IPTU, após 5 anos, esse ocupante não tem nenhum outro imóvel, outra moradia, pode tentar obter a propriedade em juízo através da uso capião. Realmente, o uso capião, vou colocar, urbano, tem surpreendido muita gente. E semana passada nós falamos do uso capião familiar, que é de apenas 2 anos. 2 anos. Então, mais reduzido ainda, né? Mais reduzido ainda. Agora, se for um lote, ele terá de ser até 250 metros. Isso também, corretíssimo. O lote. Aí os lotes geralmente têm mais de 250 metros. Então é difícil o lote. Você colocou muito bem. O lote em geral, o lote padrão na capital mineira é 2 por 30, são 360 metros quadrados. Já com relação aos apartamentos, são menores. E qualquer imóvel, se for um terreno, né? Então ficando lá 10 anos, ocupando o terreno, morando ou trabalhando, obtém uso capião. É importante que as pessoas elas entendam, se quiser beneficiar um amigo, um parente, que faça um contrato para caracterizar um comodato, por exemplo. Então, tendo esse documento, não é possível de uso capião. E tem uso capião entre parentes. Os irmãos herdam a casa, 4 irmãos, de repente só fica um naquela casa de herança, ninguém toma conhecimento, ninguém paga IPTU, a casa tem defeito, que conserta só aquele morador específico. Aqueles outros 3 irmãos que teriam cada um 25%, após 10 anos, podem perder a propriedade para aquele único irmão, ou seja, é comum o uso capião, inclusive, até entre familiares. Então, o irmão pode tomar dos outros aquela propriedade que era em condomínio, em função da inércia dos demais irmãos. Então, é importante que haja uma cautela, em especial com relação à herança. Muito bem, viu? As pessoas têm de ficar divertidas sobre isso, porque acha que isso só acontece com o inimigo, pode acontecer com o amigo, com o parente, com todo mundo, né? Com a esposa que separou. Com a esposa que separou, com o irmão. Com o irmão. Então é lamentável e isso acontece de forma frequente. Então é fundamental que haja maior cuidado com relação à propriedade. Muito bem. Kenny, eu lhe agradeço muito pelas suas informações e até a próxima semana. Um bom final de semana para você. Obrigado. Boa noite. E o Redação Mega News vai para um rápido intervalo e volta já.